os novos dispositivos utilizados pela indústria do tabaco para se manter viva. São essas indústrias as produtoras desses dispositivos. Sou extremamente contra, mas sou extremamente a favor da prática de redução de dano pelo uso de cigarro eletrônico, por exemplo, mas desde que regulamentado, desde que existam leis que garantam que os produtos fabricados sejam fabricados com boas práticas de fabricação, com controle de qualidade, que se saiba o que existe ali, para que isso não traga outros prejuízos para os usuários. Então, isso é redução de dano, né? A redução de dano é algo também muito estudado dentro da toxicologia. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás, nas décadas de 80, 90, acho, existia os kits que eram entregues nas unidades básicas de saúde para pessoas que eram usuárias de drogas injetáveis. Então, era como uma caixinha de óculos que vinha água para injeção, que vinha seringa, que vinha um material para fazer a antisepsia da pele, justamente para os usuários de drogas injetáveis. E daí muita gente encarou aquilo como apologia ao uso de droga, o que não era. Na verdade, aquilo era uma prática de redução de dano, porque aquelas pessoas utilizavam águas inadequadas para as injeções, trocavam seringas entre elas, e isso aumentava a quantidade de doenças, como infecções sexualmente transmissíveis. Isso gerava muitos danos e sobrecarregava o sistema de saúde para além somente do uso e da dependência. Então, uma série de outros prejuízos e etc. Então, é mais ou menos isso. É um assunto polêmico esse. É um assunto que a gente fez um congresso de biomedicina agora no Rio de Janeiro, e a gente levou essa temática para dentro de uma palestra. Foi eu e a professora Ingrid Taricano, que é uma toxicologista também, e com muitos adolescentes, e a gente explicou para eles o que era o cigarro eletrônico e as diferentes modalidades de cigarro eletrônico, e não é só isso que existe cigarro eletrônico, existem cigarros de tabaco aquecido que possuem uma quantidade menor de substâncias tóxicas se comparado ao cigarro tradicional, onde há combustão incompleta do tabaco. Existem diferentes formas e tipos de dispositivos de cigarro eletrônico, e a gente levou essa explicação das substâncias, etc., e depois falamos sobre redução de danos e falamos da situação atual do país e abrimos para eles, para que eles pudessem falar sobre as percepções deles, etc. E foi muito enriquecedor, né? Eu tenho estudantes aqui que usam, falam abertamente que usam, muitas pessoas usam, talvez vocês utilizem, eu tenho amigos que utilizam cigarro eletrônico, e infelizmente quem está utilizando não sabe o que está utilizando e pode desenvolver mais tarde um quadro tóxico agudo, crônico, algum tipo de doença relacionada a isso, porque não há regulamentação no país que organize, que dê qualidade ao que é fabricado e etc. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E com isso a gente tem aí mais uma substância que já está aí e que já é utilizada ilegalmente, né? Que já não é que é utilizada ilegalmente, porque o uso não é ilegal, mas é adquirida ilegalmente e utilizada com prejuízos à saúde, e existe um fechar de olhos com relação a esses prejuízos, simplesmente pelo proibir e não pelo informar, pelo educar, etc. Então, no caminho totalmente oposto do caminho que na minha visão e na visão de muitos profissionais, pesquisadores, etc., o caminho adequado para se lutar contra essas substâncias. Não sei se a palavra certa seria lutar
mas seria aprender a conviver com essas substâncias de forma que causem menos impactos negativos na população e etc. Educar, né? Educar melhor a Educar. população. Porque Exatamente. no caso que eu posso falar por mim, que eu fui fumante um certo tempo, eu usei cigarro eletrônico e para mim não foi uma redução, mas na verdade eu acabei voltando pro cigarro e acabei fumando mais porque acabou estimulando mais o meu organismo. Eu acabei usando um adesivo que tinha só apenas nicotina. Como estudos, ou seja, tem um tabaco que é o mais viciante pelo hábito e acabei saindo do tabagismo, vamos dizer assim, usando só adesivo nicotina. Então, assim, eu acho que a tratativa, o kit de dano de reparo seria mais focado no adesivo, no meu caso, tá? O que você fez aí, Tom, você tratou a dependência à nicotina. E daí, por exemplo, o SUS tem uma série de mecanismos para esse tratamento, inclui o adesivo com nicotina, que é reconhecido como uma forma eficaz. O cigarro eletrônico, não faltam estudos que demonstrem a eficácia dele no tratamento da dependência à nicotina. Ele não deve ser utilizado para isso. A Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso dele para esse tipo de finalidade. O que existe de discussão é o uso dele como prática de redução de dano, mais ainda com muitos questionamentos, como esse que você fez, por exemplo. Você saiu de cigarro tradicional, foi para o cigarro eletrônico, ok. Reduziu o dano por quê? Porque ali no cigarro eletrônico você tinha menos substâncias tóxicas, tinha nicotina, mas no cigarro tradicional muito mais. Só que você voltou para o cigarro tradicional com muito mais potência, né? Então, o quão efetivo isso foi de fato. Então, assim, se fala em redução de dano, mas ainda há muito que se discutir com relação à efetividade dessas ações. Talvez existam estudos que já demonstrem a efetividade disso, seu exemplo é o seu exemplo, mas talvez analisando um número maior, nós tenhamos resultados satisfatórios. Existem países que usam isso como prática de redução de dano, mas a questão aqui é que isso precisa ser discutido e precisa ser regulamentado, porque quando você fez uso de cigarro eletrônico, você não sabia o que você estava usando. Entendeu? Você comprava. Eu tenho estudante aqui que me relatou o seguinte: eu compro uma semana, eu gosto sempre do sabor tal, da marca tal, mas toda semana que eu compro tá diferente. Porque não há controle de qualidade, ela nem sabe o que está utilizando ali. Então, isso pode trazer uma série de prejuízos para o indivíduo, né? Então, o tema precisa ser debatido e os estudos precisam ser avaliados e transformados em políticas públicas para que a população não seja prejudicada. É verdade.